Olá, caros amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Onde Deus Chora. Esse programa é apresentado a vocês cada semana pela organização católica Ajuda a Igreja que Sofre, conhecida também como AIS do Brasil. Nós somos uma organização da Santa Sé para ajudar projetos da Igreja Católica naqueles lugares mais pobres, mais difíceis, onde também houve guerras, terremotos, revoluções, onde os cristãos passam pelas maiores necessidades. Nós apresentamos aqui a cada semana para vocês entrevistas com personalidades da Igreja das regiões justamente as mais difíceis do nosso planeta. Nós hoje vamos apresentar para vocês o bispo da Terra Santa, um bispo para os maronitas ali da Palestina, Dom Paul Sayah, que é o bispo dos maronitas ali na Terra Santa. Ele vai falar para vocês do trabalho maravilhoso que ele vem fazendo para conseguir a paz daquela região conturbada, em que todo mundo é contra todo mundo, judeus contra muçulmanos, muçulmanos contra cristãos, cristãos uns contra os outros, cristãos, os judeus contra os cristãos também. E esse bispo vem mobilizando os cristãos para um trabalho de paz, de entendimento mútuo, seguindo as palavras, as pregações de Nosso Senhor no Evangelho. Que todos sejam um. Então, com vocês, o Dom Paul, e mostrando um trabalho maravilhoso que ele vem fazendo ali na Terra Santa. Olá, e bem-vindos ao nosso programa Onde Deus Chora. Um programa no qual falamos da situação da igreja que sofre e é perseguida ao redor do mundo. Os maronitas, um rito cristão oriental que faz parte da Igreja Católica e foi fundado por São Maron, é o único rito oriental que nunca se separou de Roma. Ao invés de usar o latim, a liturgia é celebrada em siríaco, um antigo dialeto do aramaico, que é a língua que Jesus falava. O número de católicos maronitas na Terra Santa é de aproximadamente 12.000. Hoje, é meu privilégio conversar com o arcebispo dos maronitas na Terra Santa e em Haifa, também em Sharqa, em Jerusalém e na Jordânia, Sua Excelência Paul Sayah. Sua Excelência, obrigado por estar aqui em nosso programa. É meu prazer, Mark. Após o início do cristianismo, a igreja sofreu dolorosos cismas, mas a igreja maronita nunca se separou de Roma. O senhor poderia nos contar um pouco da história da igreja maronita? O rito maronita vem do nome do fundador, que morreu em 410, o que significa que já celebramos mais de 16 séculos de vida do nosso rito. O rito começou em Antioquia, se mudou para as montanhas do Líbano logo após a tomada da Terra Santa pelos muçulmanos e gradualmente se espalhou pelo mundo. Temos atualmente 43 bispos ao redor do mundo. O Líbano continua o principal quartel-general, por assim dizer, ainda que existam países no mundo que tenham muitos maronitas a mais que o Líbano. Qual é a particularidade do carisma que a igreja maronita traz à igreja como um todo? Não sei se é exatamente um carisma específico, mas nós somos uma igreja monástica. E como todas as tradições monásticas, nós colocamos bastante ênfase na questão da liturgia, nas escrituras e no papel dos padres na igreja. Mas isso tudo é comum às igrejas orientais. Recentemente, revimos nossa liturgia
e a renovamos, estamos tentando estar o mais próximo possível das necessidades dos nossos fiéis. A sua comunidade é geograficamente bastante espalhada e são cerca de 12 mil pessoas na Terra Santa, 800 mil no Líbano e algo em torno de 7 a 10 milhões, não se tem um número muito preciso, ao redor do mundo. Como o senhor faz para servir uma comunidade tão espalhada? A minha comunidade, em específico, é bastante espalhada, pois cobre Israel, Jordânia, Jerusalém e a Palestina, em 2 subdivisões. Como tento servir? É preciso estar presente. Servir as pessoas significa estar o mais perto possível delas. E, tradicionalmente, nós temos 3 responsabilidades básicas. Nós procuramos oferecer ao nosso povo a mensagem. Procuramos oferecer ao nosso povo os sacramentos e todos os serviços que eles precisam. E procuramos o máximo possível estar a serviço do povo em todos os âmbitos, no social, no psicológico, de todas as maneiras possíveis. Os cristãos árabes se encontram encurralados pelos muçulmanos extremistas e pelos sionistas extremistas. É uma maldição ou uma bênção estarem encurralados entre estes 2 grupos? É bom lembrar que não existem somente extremistas. Existem muitos judeus bons e muçulmanos também. Mas não podemos negar que é uma realidade para os cristãos da Terra Santa. Queiramos ou não, o pensamento é assim. Para os judeus, nós somos árabes. E talvez de uma maneira ou de outra, terroristas em potencial. Para os muçulmanos, nós somos cristãos, o que significa que somos infiéis. Mas tudo bem, somos vistos assim. É como fomos vistos e como continuaremos sendo. Mas isso é uma bênção ou uma maldição? Eu realmente não sei. Até onde cabe a mim, posso dizer que estamos aqui, vamos permanecer aqui e estávamos aqui 600 anos antes do Islã vir. A nossa vida não é fácil e sei que nosso Senhor não nos prometeu um piquenique. A cruz é a cruz e nós vamos carregá-la, pois existe a ressurreição que é a nossa vida e nossa missão, e vamos manter esse norte. Qual é o papel mais importante que os cristãos árabes atuam nessa dinâmica? Acredito que eles estão em uma posição de mediadores, em uma posição de testemunhas. É preciso lembrar que nos colocaram em uma comissão para reconciliação. Além disso, os cristãos têm um grande trabalho no campo de serviços, na educação, na saúde, na assistência social, entre outros. Nós oferecemos neste âmbito uma grande quantidade de serviços. E estes atingem muito mais do que nossa minoria, de 1 a 2%. Mas o que gostaríamos, se possível, é ser agentes de reconciliação, de diálogo e também de poder mostrar aos muçulmanos a verdadeira visão cristã e a nossa maneira de ver a vida e tudo mais. O senhor diria que a tensão entre palestinos e israelitas é religiosa ou é um problema racial? Eu acho que não é algo religioso, mas tem um fundo religioso no sentido que existem extremistas na sociedade judaica e extremistas na sociedade islâmica. E estes extremistas têm problemas com todos. Mas eu creio que, basicamente, é uma tensão política, um problema político. Este é um problema de 2 povos que tentam dividir uma terra e ambos querem tudo. Os palestinos não querem tudo, mas querem fixar seu território em 21% da antiga Palestina. Eu vejo que existe uma ganância pela terra e pelo poder. Basicamente, eu diria que é um problema político. Mas existe, de certa forma, um desejo teocrático de reivindicar a terra prometida. Como é esta questão do solo sagrado? Sim, estamos lidando com 2 teocracias. O Islã é uma teocracia e o judaísmo é uma teocracia. Mas lembre-se que a sociedade israelita não é somente judaica.
A sociedade israelita, em teoria, é basicamente laica, um governo laico. Por laico, o senhor quer dizer secular? Perdão, sim, secular. Temos muitos israelitas que não dão muita importância para a questão religiosa. Contudo, há extremistas religiosos e o número deles só cresce. Os extremistas estão crescendo? Sim, eles estão. É claro que neste momento temos direito a estar no governo e quanto mais disto, melhor. Houve recentemente uma proposta que deveria existir um juramento de lealdade para aqueles? Isso foi votado no governo ontem. E sim, é uma requisição feita a cada cidadão israelita para que jure lealdade a Israel como um Estado judeu-democrata, se é que é possível ser os dois ao mesmo tempo. Um ou outro? Exato. É claro que isso é uma mensagem para os 20% de árabes do país. É uma mensagem que diz que não gostam deles ali. O outro problema de Israel ser o país dos judeus é a questão dos refugiados, que são 3 ou 4 milhões no mundo e deveriam, de acordo com as leis internacionais, poder retornar. Quantos deles retornarão a Israel? Eu tenho minhas dúvidas, mas, novamente, essa é a ideia, pois não querem que nenhum desses refugiados voltem. Essa é uma questão muito complexa. Os israelitas que estão lá vão continuar lá, pois não creio que vão expulsar os árabes, ainda que exista a questão das fronteiras que mudam para tentar deixar de fora do muro os muçulmanos ou os árabes de Israel que estavam na região dos assentamentos. Esta é uma das questões, mas a questão que mais nos preocupa é que muitos países, Líbano, Jordânia, entre outros países que têm centenas de milhares de refugiados, muitos gostariam que eles voltassem para suas terras. E se Israel declara que é o país dos judeus, qualquer um que não seja judeu não é bem-vindo. Eu gostaria de voltar ao assunto das iniciativas da Igreja Católica e da Igreja Maronita na questão da reconciliação. O senhor começou, por exemplo, um projeto chamado Encounter, no qual convidam jovens judeus, católicos e muçulmanos para dialogar. Quais são os frutos sentidos neste esforço conjunto? O que me inspirou é precisamente o que estava falando antes. Eu sinto que a reconciliação, o diálogo e o aproximar das pessoas são questões principais no meu ministério. Eu acredito muito nos jovens, na sua educação e formação. Eles podem fazer a diferença, estão dispostos a mudar, têm menos preconceitos e são mais flexíveis. Nós começamos com 4 cristãos, 4 muçulmanos e 4 judeus, sendo 2 meninos e 2 meninas, todos da região de Jerusalém. Depois surgiu um grupo nos mesmos moldes em Londres, na diocese de Chelmsford, que é anglicana. É por isso que é um programa de intercâmbio. Intercâmbio entre a Terra Santa, minha diocese, e a diocese de Chelmsford. O principal objetivo desta atividade era mostrar para esses jovens as outras realidades e formá-los para discutir os problemas que a sociedade está encarando atualmente. Suponhamos que houve uma discussão entre os palestinos e os judeus. Nós pegamos o que o jornal diz, mostramos para eles e perguntamos: como vocês lidariam com esse problema? Desconstrução do pensamento. Exato. E assim podemos formá-los em algumas técnicas de resolução de conflitos. É claro que usamos também técnicas científicas nesses encontros, como dinâmicas de grupo e diversos tipos de exercícios. E vejo que isso foi muito além das minhas expectativas. Quais eram suas expectativas? As mudanças que ocorreram foram enormes. Entre os jovens? Sim, entre eles. Nós fazíamos uma contínua avaliação, escutando eles.
pedindo para que escrevessem como se sentiam e como isso os afetou. Tivemos um jovem judeu que disse: eu pensava que os palestinos eram terroristas. E quando me sentei com esse jovem palestino, eu pensei, nós podemos morar juntos, trabalhar juntos e fazer várias coisas juntos. E o mesmo aconteceu do outro lado. Deste ponto de vista, vimos o quanto é importante permitir que os jovens se encontrem. Pois nós, adultos, às vezes já temos nossos preconceitos. Quando começamos o grupo, os pais ficaram um pouco relutantes. Mas eu disse, eu sou o bispo, confiem em mim. Eu usei o peso da palavra. 2 anos depois, os pais vieram no meu encontro e disseram, por que o Senhor não faz algo por nós? Fez tanto bem para os nossos filhos. E o senhor está fazendo. Infelizmente, nós tivemos que interromper este programa por causa da violência que ressurgiu com a segunda intifada. Não pudemos continuar o programa. Eu adoraria fazer algo para os pais, e isso seria um outro avanço. Os cristãos no Oriente Médio são obrigados a manter a sua cabeça baixa para se manterem vivos? A questão do diálogo que está ocorrendo no Sínodo aqui em Roma, sob a responsabilidade dos cristãos de ampliar a temática da separação da religião e do Estado, é um grande peso para pôr nos ombros dos cristãos de lá? Não estamos colocando somente no ombro dos cristãos do Oriente, pois estamos aqui em Roma. A igreja toda está aqui, e essa é uma dimensão muito importante do Sínodo. A igreja inteira está dizendo a nós do Oriente Médio, vocês não estão sós, nós somos uma igreja, a Igreja Universal. A Igreja Universal que está com vocês, e vocês são parte da Igreja Universal. E nós damos apoio, pois acreditamos que vocês têm uma missão e têm algo para oferecer a nós como Igreja Mundial. Mas estamos aí também para ajudá-los. Não se sintam sós. Essa é uma lição importante, uma mensagem importante, e nós sentimos um grande privilégio em estar na Terra Santa. É um grande privilégio para mim, como bispo, servir minha comunidade, servir a igreja ao redor do mundo quando recebo os peregrinos. Estou atuando meu próprio ministério. Estar na Terra Santa como bispo foi algo que aconteceu, e isto é um privilégio, mas ao mesmo tempo não estou lá por mim, mas estou pela igreja como um todo. A Terra Santa é onde tudo começou e pertence a todos. Não pertence a nós como cristãos que vivem lá, mas estamos lá como guardiães, para manter isto e manter a vida cristã viva e em movimento, para que todo mundo possa vir e fazer essa experiência especial de caminhar nas pedras de Jerusalém e caminhar na Galileia, subindo e descendo colinas onde o próprio Cristo caminhou. É ótimo ter pessoas que vão lá e é ótimo podermos servi-las. O que a igreja como um todo pode fazer por vocês? Ir até a Terra Santa. Só o fato de ir já é uma ajuda na nossa causa. Nos ajudam financeiramente e também nós nos sentimos a serviço de vocês. Também é importante falarem da situação do Oriente Médio. A situação da Palestina não foi criada pelos moradores de lá, mas foi criada pela comunidade internacional. E ela mesma deveria rever seus conceitos e fazer algo para ajudar. Os moradores locais nunca conseguirão resolver este problema sozinhos, e graças a Deus existem algumas iniciativas. Neste momento, em particular, os Estados Unidos parecem estar levando mais a sério, e também a Europa, que sempre tentou. Um outro ponto é que continuem nos ajudando em nossos projetos. Eu nunca sonharia em construir um centro pastoral que custou centenas de milhares de euros se eu tivesse que depender somente da minha comunidade. Também é importante o sínodo que estamos agora, que nos diz que a igreja como um todo está lá para nos ajudar.
Eu creio que, basicamente, é esse o papel que vejo na igreja na sua ajuda à Terra Santa. Para mantermos o local não somente para nós, mas para a Igreja Universal. Obrigado por ter estado conosco em nosso programa. Foi meu prazer, Mark. E obrigado a vocês, senhoras e senhores, por terem assistido Onde Deus Chora. E se quiserem saber mais sobre como vocês possam ajudar, eu os encorajo a verem as informações para contato ao final do nosso programa. Uma ótima semana. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Muito interessante o que nós aprendemos hoje sobre os cristãos ali na Terra Santa com o Dom Paul e o trabalho que os cristãos vêm fazendo por ali. Eu gostaria de dizer para vocês que nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, temos muitos projetos para ajudar os árabes cristãos na Terra Santa, no Líbano e agora, sobretudo, na Síria, por causa da guerra civil que está havendo lá, que está morrendo muita gente perdeu tudo, há milhares e milhares e milhares de cristãos refugiados e que precisam da nossa ajuda. Se você quiser ajudar esses cristãos nos países árabes, onde muitas vezes eles são perseguidos, são cidadãos de segunda classe, quer pelo Estado judaico, quer pelas regiões muçulmanas, nós temos então muitos projetos de ajuda para eles. Basta vocês ligarem uma ligação gratuita para 0800 77 099 27, que vai ser explicado como vocês podem ajudar os projetos da Igreja Católica no Oriente Médio. Mas eu também queria dizer uma coisa para vocês. Nós, no final desse ano, em outubro, estamos organizando uma peregrinação a Roma e a Assis. Vamos comemorar 100 anos do nascimento do nosso fundador, o padre Werenfried von Straten. E o assistente espiritual da peregrinação vai ser o padre Evaristo de Biasi. E vamos contar também com a presença do Frei Hans Stapel, o fundador das Fazendas da Esperança. Vai ser uma viagem interessantíssima, um preço realmente fora de qualquer concorrência, é preço de custo, a IES não vai ter nenhum lucro nisso, nem mesmo para ajudar os nossos projetos, porque nós queremos que todos que gostariam de participar possam participar. Inclusive vai ter a possibilidade, uma possibilidade real, de termos uma audiência privada com o Santo Padre, com o novo Papa. Nós estaremos com ele e haverá missa no túmulo de São Pedro, na Basílica de São Pedro, especial para os participantes dessa excursão. Convido então a todos para telefonarem para o mesmo número que eu já dei a vocês, o 0800 77 099 27, para obterem maiores informações sobre essa viagem muito especial, que será um grande momento de bênção e de graças para todos os participantes. Até o próximo programa, se Deus quiser, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Até lá, se Deus quiser.